Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado federal Jean Willis, do PSOL, e contando com a participação do repórter do jornal O Dia, Danilo Mota. Já há um caso notório no Rio de Janeiro que envolve o estilista Carlos Tufson e o casamento dele com o arquiteto André Piva. Eles moram juntos há mais de 15 anos e tal, e ele teve, por 2 vezes consecutivas, negada a conversão. Primeiro, o juiz de primeira instância negou a conversão, ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio. O desembargador se declarou impedido, disse que não poderia decidir por questão de consciência, porque ele é contra a união entre pessoas do mesmo sexo. Bom, ele teve que recorrer, então, ao Supremo Tribunal Federal para decidir isso. Quer dizer, é muito complicado esse trâmite, né? Veja esse caso do Carlos Tufson. É bem complicado, e é complicado por conta desse parágrafo, desse artigo, da maneira como o artigo 226, o parágrafo 3º desse artigo está redigido. Então, o artigo 226, volto a dizer, é o artigo que trata das relações conjugais e institui o casamento civil. E tem esse parágrafo 3º do artigo 226 que diz assim: para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei convertê-la em casamento. Então, essa referência a homem e mulher faz com que não só juízes, mas também deputados federais e senadores interpretem como se o casamento fosse restrito aos heterossexuais. E não é, porque o STF já teve uma decisão, já tomou uma decisão ano passado, que interpreta de outra maneira esse parágrafo. Ou seja, nós não devemos entender que está restringindo aos heterossexuais. O que você diz dos juízes que se apegam friamente ao pé da letra e dizem o seguinte: olha, a questão da união estável garante direitos sucessórios, herança e tal. Agora, o casamento, ele já dá garantias imediatas à relação. Portanto, são coisas diferentes e que dependem de uma alteração da lei. Eu acho que esses juízes estão esquecendo de fazer justiça. O papel de um juiz é fazer justiça. E aliás, me espanta um juiz de se dizer impedido de julgar um caso porque isso contraria a consciência dele. Me parece que essa pessoa não teve formação, que essa pessoa não colocou sequer o casamento em perspectiva histórica. O casamento não é um dado da natureza, não é uma pedra. Tem uma história, o casamento tem uma história. E o casamento, antes de ser um sacramento reconhecido pela igreja, antes da igreja ser instituída como tal, o casamento como uma união civil já existia, inclusive entre pessoas do mesmo sexo, ao longo da história. Da mesma maneira, é preciso colocar a família em perspectiva histórica. A família nem sempre teve essa face que ela tem hoje, né? E colocar a família em perspectiva histórica é perceber como ela mudou ao longo desses séculos inteiros. Ou seja, desde o século XVII, quando se conquista o direito ao casamento por amor, porque antes não existia o casamento por amor, é o casamento por amor que vai mudar a face da família moderna. Ou seja, de lá para cá ela vem ganhando novas faces, inclusive resultando nas famílias monoparentais, que são aquelas chefiadas por um homem ou por uma mulher, é o que mais tem hoje no Brasil. As famílias, os arranjos familiares que nascem, por exemplo, quando os pais morrem e os filhos são criados pelos avós. As famílias constituídas por casais que não querem ter filhos, casais estéreis ou que decidiram não ter filhos, e as famílias constituídas por casais que adotaram crianças. Portanto, a família tem muitas faces. Me espanta que um juiz utilize esse tipo de argumento, né, essencialize a família, não coloque a família em perspectiva histórica, nem mesmo o casamento, e se recusa a dar um direito a um cidadão como... Não só, a gente está pegando o exemplo do Carlos Tufson, mas esse direito é negado a quase todos os cidadãos homossexuais desse país. E isso não é um Estado democrático de direito. Você acredita que no Congresso, que é um Congresso marcadamente conservador, essa sua proposta possa avançar? Quer dizer, na realidade, o Congresso brasileiro, quer dizer, em que pese a presença de pessoas que têm uma posição mais de vanguarda, ele tem um traço mais conservador. Sim. E você acha que, a despeito disso, a sua proposta tem chance de ser aprovada? Acho que tem chance sim. A gente não imaginava que o Ficha Limpa fosse aprovado no Congresso Nacional, porque o Ficha Limpa prejudica muitos daqueles homens conservadores que se dizem de bem, por exemplo, mas estão envolvidos em esquema de corrupção. Sim, mas houve uma mobilização popular muito grande para que o Ficha Limpa fosse aprovado. Então, abaixo-assinado envolvendo milhares de pessoas, Brasil afora, conseguiu fazer com que a ideia viesse de fora para dentro. O casamento civil igualitário é a mesma coisa. A gente está fazendo... Uma pressão de fora para dentro. Por isso há uma campanha, que eu inclusive convido as pessoas de casa a acessarem www.casamentoCivilIgualitario.com.br e elas podem ver a campanha que já está aí circulando nas redes, que já foi exibida na TV. Uma campanha muito bacana envolvendo grandes artistas, Ivan Lins, Chico Buarque, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Zélia Duncan, Rita Ribeiro, Mariana Ximenes, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, Maria Rita, mas as grandes estrelas da música, da teledramaturgia, do cinema, se engajaram nessa campanha.
E essa campanha está aí. A ideia é produzir uma pressão. Repete o site, é www.casamentociviligualitário.com.br. Ok, Danilo. Deputado, uma outra questão que tramita no Congresso hoje é o PLC 122, né, que teve um texto alterado e tudo mais e gerou uma certa polêmica no âmbito do movimento. Queria saber como é que você está vendo a evolução desse projeto hoje no Congresso Nacional. Esclarece para a gente qual é o conteúdo do projeto. É o projeto que criminaliza a homofobia. O projeto criminaliza a homofobia. Essa é uma questão realmente também que bastante controversa e que provoca discussão, inclusive, bastante vigorosa com o setor evangélico mais fundamentalista. O PLC 122 foi aprovado na legislatura passada, eu não era deputado ainda, na Câmara dos Deputados, e ele seguiu para o Senado. Nessa legislatura, ele se encontra sob a relatoria da senadora Marta Suplicy, né? E ela desarquivou o projeto foi colocado em votação na Comissão de Direitos Humanos do Senado, e depois ela mesma retirou o projeto da votação, porque corria o risco do projeto ser derrubado ali na Comissão de Direitos Humanos. Esse projeto, ela pôs em votação um substitutivo oferecido pelo senador Demóstenes Torres, esse que está implicado aí agora em denúncias de corrupção. Perdão. Ela colocou em votação um substitutivo do senador Demóstenes Torres, que era um substitutivo que não agradou o movimento LGBT. E nem agradou a mim mesmo. Quer dizer, eu não me agradei desse substitutivo, porque ele recrudescia nas penas em relação aos crimes de ódio motivados, mas ele deixava de fora uma questão que é crucial para nós, que é a expressão pública do afeto. Ou seja, nós homossexuais não sermos discriminados porque expressamos publicamente o nosso afeto, seja nos espaços comuns, os shopping centers, teatros, né? Seja na TV, nos meios de comunicação. E então é um projeto polêmico, como disse o Ricardo, porque esse projeto prevê, por exemplo, o crime de injúria contra o coletivo. Alguém dizer nos espaços públicos, como a TV e rádio, que são concessões públicas, TV e rádio no Brasil é concessão pública. Sendo concessão pública, nós temos que respeitar os princípios da Constituição. Então, um dos princípios da Constituição é o princípio da não discriminação e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, você ir a público e demonizar a homossexualidade, você está ferindo a dignidade humana de um coletivo, de um grupo expressivo da população. Então, isso não é possível. O projeto prevê, então, essa injúria, e aí é que entra no ponto que os pastores não gostam. É isso que eu queria falar. Nessa semana, a revista Veja publicou uma entrevista longa, páginas amarelas, com o pastor Silas Malafaia. E o pastor Silas Malafaia fala na Veja, entre outras coisas, o seguinte: olha, eu sou contra a homofobia. Agora, condenar o homossexualismo não pode ser crime. Isso é uma questão de expressão de opinião. Práticas homofóbicas, sim, podem ser crimes. Agora, verbalizar, opinar, não pode ser crime. Isso é questão de expressão de opinião e isso é inconstitucional. Como é que você vê essa argumentação de Silas Malafaia? Primeiro, eu acho que o pastor Silas Malafaia é desonesto intelectualmente, né? Ele é intelectualmente desonesto, porque a gente sabe que a prática, quer dizer, o que a gente chama de violência dura contra os homossexuais, ela é precedida por um discurso de desqualificação pública da homossexualidade. E esse discurso de desqualificação pública, de demonização dos homossexuais, passa necessariamente pelas igrejas e pelas interpretações fundamentalistas da Bíblia. Ou seja, o que eu quero dizer é que nem todo cristão age dessa maneira, mas há cristãos, há igrejas cristãs que agem dessa maneira. Essas igrejas têm muito poder, têm crescido em poder econômico e político, elas têm ocupado espaços privilegiados na TV e elas têm usado esses espaços para desqualificar publicamente a homossexualidade. Bom, se há uma desqualificação pública no âmbito do discurso, se você demoniza, desumaniza os homossexuais, você justifica todo tipo de crime de violência dura contra esse homossexual. Ou seja, se a gente pegar o discurso de todos os criminosos, todas as pessoas que abateram de maneira cruel os homossexuais, você vai olhar e ele é questionado por que ele fez isso, ele vai dizer porque essas pessoas não são humanas, porque essas pessoas são pecadoras, porque eles são filhos do diabo. Ou seja, ele assimilou um discurso contra os homossexuais que na cabeça dele justifica o crime que ele cometeu. Então, eu acho que o pastor Silas Malafaia deveria refletir sobre isso, né? Segundo, o pastor Silas Malafaia deveria reconhecer que a Bíblia não pode ser tomada ao pé da letra, nós não podemos fazer uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Eu quero falar sobre esse assunto, mas ele tem uma outra frase curiosa na entrevista da Veja, que é o seguinte: olha, não pode se comparar a questão da homofobia, do homossexualismo, com a questão racial. Porque a questão racial é uma questão que
cuja origem é genética e, enfim, a pessoa não tem escolha. E a questão do homossexualismo, a orientação sexual, é uma questão comportamental, portanto, é uma questão de escolha da pessoa. Como é que você vê também esse tipo de argumentação, tentando fazer uma diferenciação entre a condenação ao racismo e a condenação à homofobia? Você me responde daqui a pouco, após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o deputado federal Jean Willis.